Mas eu não sei se você entendeu o texto que nós lemos aqui, é que Jesus vai explicar algo para nós que vamos semear a palavra de Deus. Vocês perceberam que quando o semeador saiu a semear, todos conspiraram contra a semente? A Bíblia diz que os homens pisaram-na, as aves comeram-na, as pedras queimaram-na, os espinhos sufocaram-na. Meus irmãos, veja, o diabo não quer que a gente pregue o Evangelho de Deus. Se você for numa interpretação bíblica, essa semente que caiu à beira do caminho, e quem comeu essa semente? Quem comeu a semente? Eu vou dizer aqui textualmente para você, veja só, em Mateus 13:19 diz que a ave que comeu a semente é o maligno. Em Marcos 4:15 diz que a ave que comeu a semente é Satanás. Em Lucas 8:12 diz que a ave que comeu a semente é o diabo. Tem alguma dúvida, irmão? Então quem está por trás desses ataques contra a pregação do Evangelho, contra a palavra de Deus, é o próprio Satanás. O inimigo não quer que você pregue o Evangelho, que a igreja se levante para pregar o Evangelho. É interessante que outro dia eu perguntei de um ancião, perguntei para ele: quantos batizaram na tua igreja esse ano? Ele disse: aqui não batizou ninguém, mas também ninguém saiu. E ele disse assim: pastor, não batizou ninguém saiu. E os que estão aqui são gente fiel, gente de vida maiúscula. Olha, meus irmãos, eu disse para o ancião: você está equivocado, porque não existe fidelidade estéril. Se você é fiel, você produz. Se você é fiel, você prega. Se você é fiel, você divulga o reino. Você está interessado na expansão do reino de Deus. Agora, o inimigo de Deus, ele está contra a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então o inimigo não quer que uma igreja se levante, irmãos, unânime, cheio do Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Outra coisa que eu tenho que advertir os irmãos nessa tarde, alguns irmãos têm procurado dizendo assim: pastor, aqui não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ah, pastor, aqui o campo está queimado, então está na hora de a gente plantar pasto novo, se o campo está queimado. Pastor, aqui o pessoal tem um coração duro. Ô meu irmão, levante a mão quem tem um coração mole aí. Levante a mão se você tem coragem. Mesmo depois de batizado, ainda continuamos, de vez em quando esse coração duro quer entrar de novo. Sim ou não, irmãos? Mas veja, irmãos, quando o semeador saiu para semear a palavra de Deus, o inimigo e as hostes do inimigo atacaram a semente. Por que eles atacaram a semente? Porque o propósito do inimigo é que você nem semeie, e que se você semear, que essa palavra não caia em terra boa. O que é a semente, irmãos? Semente é a palavra, de boa qualidade. Quem é o semeador? O semeador na primeira instância é Jesus, habilidoso, que consegue lidar com todo tipo de solo. Em segunda instância, o semeador somos nós. Porque Jesus falou em Atos 1, verso 8, e recebereis poder. Você sabe esse verso? Ao descer sobre vós o Espírito, então vocês serão minhas testemunhas, semeadores também. Então preste atenção, meus irmãos, nós vamos entrar numa guerra. Diga amém, meus irmãos. Amém. Nós vamos entrar numa guerra. E não se ganha uma guerra só se defendendo. Nós temos que atacar. Por isso nós temos, irmãos, lá em Efésios capítulo 6, de 10 em diante, nós temos a armadura do soldado. E o que depende de nós temos que fazer a nossa parte. Orando, como disse Paulo, em todo tempo. Então nós vamos entrar numa guerra. Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com o inimigo. Louvado seja Deus, amém? Amém. Vou falar de novo para você, dar uma glória a Deus, tá? Mais são os que estão conosco do que os que estão com o inimigo de Deus. Glória a Deus. Então essa luta, ela é árdua, mas nós podemos dar um brado de vitória, porque tudo posso. Se Deus é por nós, a resposta em espanhol é nadie, em português é ninguém. Diga para o seu irmão aí: ninguém pode nos deter em nome de Jesus. Diga para esse irmão aí. Então, veja, irmãos, nós queremos que todos se envolvam na missão. Eu quero que o meu amigo coloque o PowerPoint aqui rapidinho. Veja só, não é esse não, é o outro PowerPoint aí. Tem aí? Olha só, primeiro nós temos que preparar o campo. Irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção para essas dicas importantes. Primeiro, preparação do campo.
Queridos irmãos, olha só. Você não pode preparar o solo se você não tiver uma lista de quê? De interessados. Quando a gente fala de lista de interessados, o irmão já pensa assim: eu tenho que sair na rua, batendo na porta, oferecendo estudo bíblico. Não, ainda não. Nós temos uma estratégia bem melhor para você que vai iniciar esse processo de preparação. Olha só, aqui está a sua lista de oração. Você não precisa esperar pelo pastor para você fazer isso. Você pode hoje à noite pegar um papel e fazer isso aqui, olha. Uma coluna família, amigos, vizinhos, ex-adventistas. Essas pessoas dessa lista desse irmão, todas elas o irmão já conhece. Muitas dessas pessoas, como os seus familiares, os seus amigos e vizinhos, já frequentam a casa dos irmãos. Quando você começa a escrever no papel as pessoas que você conhece, que não são da igreja ainda, os familiares, os seus amigos, os seus vizinhos e o ex-adventista que você sabe onde ele mora, e você sabe por que ele se afastou da igreja, que está na hora de pedir para ele voltar para a igreja, você vai se impactar com quantas pessoas você conhece. Então veja, irmãos, essa lista desse irmão aqui tem 28 nomes. 28 nomes. Nós somos 24 adventistas aqui no campo. Pastor Evaldo, nós somos 24 mil adventistas aqui no campo. 24 mil? 24.480 aí? Você já imaginou se de 28 pessoas que esse irmão tem, ele focasse para batizar uma alma para Jesus? Diga para o seu irmão, uma alma. Fala para o seu irmão. Não, diga assim, com vontade de chorar. Diga assim, uma alma. Diga para ele, uma alma. Meu irmão, esse irmão tem 28 pessoas para salvar uma alma. Uma alma. Um juvenil de 13 anos. Não é possível, irmão. Então, quando o irmão começa a fazer essa lista, ele começa a ver o quanto a coisa é mais fácil do que ele imagina. Ele não pode ficar fora disso, irmão. Esse é o movimento especial da Igreja de Deus para esse tempo. Nós não temos que só aguardar a volta de Jesus, nós temos que apressar a volta do Senhor. Então veja, essa é a lista. Quantos aqui tem família que moram aqui e não são da Adventista? Levante a mão quem tem. Meu Deus do céu, bate sua mão. Quem tem um amigo assim considerado, que não é da igreja ainda? Levante a mão quem tem um amigo. Olha só. Levante a mão quem tem um vizinho que não é da igreja ainda, está bebendo lá. Olha só. Ô meus irmãos, a gente vai começar a orar por esse povo. Então Deus envia o Espírito Santo antes, porque você sabe que antes de enviar a igreja para a missão, Ele envia o Espírito para a igreja. Então não está na hora de pedirmos oração, é hora de sermos intercessores. E vamos interceder pela salvação das pessoas. É isso que Deus quer da gente. Aí veja, cria na sua igreja, não prepara um movimento de quê? De oração. Oração, meus irmãos. Dentro de um quarto fechado existe uma porta aberta. Quando você clama a Deus, Mateus 6,6, entra no teu quarto, tranca a porta, ora no secreto, apresenta a lista. E sabe como é que eu oro pelos pecadores, irmão? Quando eu quero ganhar uma pessoa para Jesus, eu coloco o nome dele sobre o meu joelho e ajoelho ali. E clama a Deus, começa a contar um pouquinho da vida dele. Eu estou orando, já fazem 8 anos que eu estou orando pela conversão do meu avô e de 3 tios que estão lá no Pará. Nesse momento estão muito doidos. Todos 4 estão muito doidos nesse exato momento. E eu tenho intercedido, porque diz a Bíblia que o vento sopra aonde quer. O Espírito de Deus, a hora que quiser, Ele vai lá e liberta pela minha intercessão. Então eu oro aqui, o Espírito age aqui comigo e age lá. Não perca a sua fé. Amém, meus irmãos? Diga para o seu irmão aí, não perca a fé, meu irmão. Diga para ele, não perca a fé. Não percamos a fé. Então você levanta o movimento de oração. Envia mensagem ao interessado da lista. Envie uma mensagem, grave uma oração para alguém. Faça isso. E a pessoa vai se sentir impactada. Puxa vida, o meu parente está orando por mim. Voltando aqui, é hora de semear. Como é que nós vamos semear? A proposta é que a gente semeia onde? Dentro da onde? Dos lares. A tua família vai abençoar uma outra família. A Bíblia diz no livro de Atos que eles saíam de casa em casa. Os nossos maiores tesouros estão dentro da nossa casa. Nós vamos abrir nossa casa vai ser um lugar de esperança.
A nossa casa vai ser um lugar de oração para todos os povos. Amém, meus irmãos? Amém. Lá dentro da sua casa. O que é preciso, pastor, para me fazer isso? Uma televisão. Todos aqui têm televisor? Levante a mão quem tem televisor. Não vou pedir não, meu irmão, fica tranquilo. Levante a mão quem tem televisor. Baixa a sua mão. Quem não tem, levante a mão. Quem não tem televisor, irmão, compre imediatamente. Vai no Magazine. Compre com propósito, pastor, com propósito. Compre televisão com propósito. Senhor, eu vou comprar esse televisor, vou passar lá em 10 vezes. Amém, meus irmãos? E eu vou usar esse televisor para glória a Deus. Por que eu estou dizendo televisor? Porque, meus irmãos, os irmãos, eles vão receber, todos os irmãos que forem abrir os lares, que os pastores já sabem quem são eles vão receber o material, esse pendrive. Quantos aqui querem sair com esse pendrive hoje? Levante a mão, quem quer sair? Se inscreva, meu irmão. Você não se inscreveu. Você procure o seu pastor. Procure o seu pastor e diga: pastor, eu me inscrevi, cadê o material? E os pastores já vão, porque está tudo organizado, na associação para eles pegarem o material. Então cada irmão que abrir o seu lar vai receber o pendrive desse, com os estudos. Pastor, eu não quero que você pregue na minha casa, está tudo certo. Aqui tem os PowerPoint para que você pregue. Pastor, eu não sei pregar, está tudo certo, deixa que eu prego para você. Esse material tem na internet, mas nós entendemos que a minha internet pode não ser a sua, e a sua pode não ter, porque você tem mais dinheiro que eu. Diga amém, meu irmão. Então a sua internet é boa, a minha não é. Então o que acontece? Se você colocar aqui na internet para que eu pregue para você, pode ser que em algum momento a internet faça o quê? Fique mais lenta, vai atrapalhar. Então, para não haver nenhum ruído de comunicação entre quem está pregando e quem está ouvindo, nós investimos muita grana na semente e nós queremos que nada atrapalhe você, amém? Amém. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Eu cheguei numa casa, eu achei muito estranho, porque havia um televisor de 60 polegadas e o irmão assistindo com o casal no Adventista no computador. Eu disse: irmão, não estou entendendo, 60 polegadas aí, você assistindo aqui, eu fico mais bonito na televisão. O que aconteceu com o pendrive? Não, pastor, o pendrive não pegou. E cadê o pendrive? Então nós gravamos e testamos nos televisores de várias marcas. Eu falei: pega o pendrive lá. Aí o irmão foi buscar o pendrive. Eu falei: coloca aí. Aí ele colocou na televisão, o irmão não pegou não. Aí eu me levantei, porque aonde o externo não pisa, o coração não sente. Eu me levantei e falei assim: deixa que eu coloque. Ele, na verdade, irmão, ele colocou e saiu, não pegou. E quando eu peguei no pendrive, eu fiz assim, ó. Só faltava empurrar mais um pouquinho. Irmão, tem gente que só falta um empurrãozinho. Ele quer, dá um empurrãozinho, empurra o seu irmão aí. Empurra, meu irmão. Acorda. Tem gente que falta só um empurrãozinho. Aí, irmãos, olha só, olha que coisa linda. Eles começaram a estudar com esse casal. 3 meses depois, eu preguei numa igreja, da igreja do pastor. Ele falou assim: pastor, eu quero levar você para almoçar lá na minha casa, na casa de um irmão. Aí eu olhei para casa e disse assim: eu já estive aqui. A irmã falou assim: pastor, é claro que o senhor já esteve aqui. Lembra do seu pendrive lá, do programa, lá dos lares? Sim. Lembra aquele casal? Deixa eu apresentar para você. É o novo diácono da igreja. Depois que saiu do computador e foi para a televisão, a coisa funcionou, meu irmão. Então veja só, queridos, esse projeto é muito fácil. Um televisor, aqui está o pendrive, aqui estão as pessoas. Isso aqui é na casa de um irmão, lá em Porto Velho. Como é que você pode fazer essa preparação nos lares? Eu vou te dar 3 opções. Primeiro, 14 noites corridas. Quando começa? 9. Abre sua boca. Quando começa? 9. E vai até quando? E na Semana Santa, de 23 a 30 de março, se tiver um pregador para ir para a igreja, os lares se fecham e todas as visitas vão para a igreja junto com os irmãos, para a Semana Santa de colheita. Entendeu? Você vai abrir 14 noites consecutivas. Na Semana Santa todo mundo fecha os lares, vão para a igreja para fazer a colheita com um pregador poderoso lá.
Falando em pregador poderoso, os pregadores bons têm que ser convidados logo.